Fábio Serapião e Verdivaldo, 22 de agosto, 2h24 da tarde, parte 10. PGR sob Aras apontou afronta constitucional em uso de órgão do Tribunal Superior Eleitoral, pelo ministro. Segundo a turma da Folha, a PGR, sob o comando do Aras, contestou em novembro de 2022 a utilização do órgão de combate à desinformação para abastecer o inquérito das fake news. Quem viu o que a gente comentou ontem, né? O Verdivaldo já tinha falado mais ou menos sobre isso, ele e o Serapião. Em um processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou tal utilização como ilegal, disse que ela viola o sistema penal e pediu a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios no órgão. Ao longo dessa matéria aqui, até já adianto, eles vão esmiuçar mais ou menos o que a turma do Aras falou. E essa matéria tem uma coisinha a mais que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que às vezes as pessoas não prestam atenção, mas me interessa. A contestação foi apresentada por Lindora Araújo, vice-procuradora-geral, braço direito de Aras, em forma de agravo regimental, dirigido ao ministro no processo do ex-deputado estadual paranaense Homero Marchese. No agravo de novembro de 2022, a vice de Aras afirmou ao ministro que a coleta de provas feita pela AED do TSE foi inconstitucional e ilegal por se tratar de, abre aspas, diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. A Folha de São Paulo vai explicar o que é esse termo muito técnico. No recurso, a PGR também demonstrou não ter informação de onde partiam os pedidos. O que todo mundo não, calma, vamos ponderar. O que alguns juristas estão pontuando nas redes sociais, que, poxa, além da questão do ofício, a questão de como os pedidos surgiam, né? Aquela questão, colocou ali como denúncia anônima, mas meio que não foi uma denúncia anônima. A Lindora deu uma destacada nisso já em 2022, né? Demonstrou não ter informação de onde partiam os pedidos para a produção dos relatórios e qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Tagliaferro. A Lindora falou que não tinha conhecimento. Para a Lindora, nesse cenário, a AED estava desempenhando uma função investigativa sem a participação do Ministério Público, afrontando o sistema penal. Segundo a PGR, o Supremo decidiu que, mesmo no caso do inquérito das fake news, era necessário o acompanhamento do Ministério Público. Então, quando está aqui no final falando assim, não está seguindo, né, o procedimento padrão do sistema processual acusatório, ela está falando, cara, existe a necessidade do acompanhamento do Ministério Público. Esse é em tese, né, o passo a passo normal. Segundo a PGR, a estrutura da justiça eleitoral estava atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral, passando a monitorar redes sociais de pessoas que convocaram manifestações contra a viagem de ministros aos Estados Unidos para participação em evento privado em Nova York. Abre aspas para a nota da Lindora. Nota não, né? O recurso que ela apresentou. Não se pode admitir que órgão do Poder Judiciário Eleitoral, a pretexto de combate à desinformação, materialize diligências investigativas com o escopo de coletar elementos quanto à autoria e materialidade delitiva criminal a serem compartilhados com o Supremo. Em linhas gerais, pô, cara, não é bacana o Poder Eleitoral tá fazendo isso que vai pro outro, né? Meio que não é função dele. Eu acho que essa posição aqui, da Lindora, ela é muito similar a que a maior parte dos juristas mais à direita estão comentando nas redes sociais. Talvez vocês até concordem com a Lindora também. Lindora afirmou que a AED estava procedendo também à análise de aplicativos de mensagens Telegram e culminando com a extração de conteúdos das publicações, realização de diligências para identificação de autoria e produção de relatórios que são remetidos a inquéritos em curso no Supremo. No caso do Homero Marchese, a PGR ainda registrou que não havia relação direta com os fatos sob a competência da Justiça Eleitoral, uma vez que se tratavam de manifestações programadas por causa de um evento com participação de ministros em Nova York. Você vê que esse ponto aqui, no que o Verdivaldo e o Serapião mostraram ontem, no diálogo os caras ficam assim, poxa, né, qual seria a relação aí na hora para conectar as pessoas, né? Fala, pô, porque não tá meio que falando de nada eleitoral. A Lindora já tinha pontuado sobre isso em 2022.
Aí a Folha de São Paulo vai para os seus finalmente. Aí você vê, essa é a 10ª parte. 10ª parte. Vocês, creio eu que vocês acompanharam aí de 10, pelo menos, chuto eu, 4. Né? Fora alguns pedaços que vocês viram nas redes sociais. Nem todo mundo tem condição de acompanhar tudo, mas acho que umas 4 das 10 vocês devem ter visto. Depois de tudo isso, Serapião e o Verdivaldo nos contextualizam a situação do Aras, falando que a gestão do Aras ficou marcada na história por omissões. Que omissões? Principalmente no período do Fique em Casa. Aqui é um ponto que eu acho que as pessoas da direita vão ver de um jeito, e as pessoas, talvez mais à esquerda, ou uma direita que discordava muito de Bolsonaro, verá como omissão. Eu acho que a turma não havia como omissão, ver assim, cara, meio que não tinha muita coisa pro Aras reclamar. Enfim. A gestão do Aras, segundo o Verdivaldo Serapião, também foi criticada no judiciário por diversas vezes defender teses que acabavam protegendo ou tirando a responsabilidade de Bolsonaro em investigações ou ações como presidente da República. Esse parágrafo aqui, vamos supor que omitiu, que tinha que realmente, né, parar aí as maluquices de Bolsonaro na época do Fique em Casa, esses inquéritos. Vamos partir para esse pressuposto. Como é que fica a história, gente, que o Aras era o petista na PGR? Não fica um pouco meio sem sentido, não? Você não acha que fica meio... Não, petista na PGR. Eu acho meio sem sentido, sabe? O que o pessoal do MBL e o Nando Moura falava. Ainda mais quando você vê que o tempo passa. E aí você vê, por exemplo, a atual Procuradoria-Geral da República. Qual das duas você acha que estaria mais próximo? Veja, vamos olhar o seguinte. Qual Procurador-Geral da República recebe mais elogios dos petistas? O ex-procurador Augusto Aras, a ex-procuradora Lindoura ou o atual Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet? E aí você pode tirar suas conclusões. No período, o ministro passou a tomar decisões de ofício sem ouvir o Ministério Público ou ainda ignorar as manifestações do órgão, autorizando pedidos da PF mesmo com posições contrárias da PGR. O Aras foi contrário, a PGR foi contrária. E aí? Foi contrária. E o cara tomou sem custo da PGR. Eu acho essa matéria bem interessante, diversos aspectos desses, né? Pra você dar aquela pontuada na história, porque às vezes o pessoal reclama de, não houve nenhum tipo de combate, não houve nenhum, foi uma total inação, né? Foi uma forma de omissão que a direita viu que o governo Bolsonaro não fez nada em prol da liberdade das pessoas. A Folha de São Paulo vem pontuar o oposto. No sistema acusatório, estabelecido na Constituição Federal, cabe ao Ministério Público ou à Polícia a produção de provas e ao Judiciário julgar. A formatação controversa desse inquérito acabou validada pelo plenário da Corte somente no ano seguinte de sua criação. Uma coisa que vez ou outra eu faço, e dessa aqui quero fazer, é olhar os comentários da Folha de São Paulo. Eu tô observando, falei umas coisas ontem, né? Eu fico observando as redes sociais, coisas que estão acontecendo. Eu vejo muitas vezes a direita reclamar que a esquerda, né, às vezes não presta atenção em alguns fatos. Eu acho que isso meio tá acontecendo no momento, viu? A turma tá entrando numa espécie de torcida, mas a gente chega lá. Veja isso aqui, pessoal. Veja o que está sendo exposto pela Folha de São Paulo. E veja o que os assinantes da Folha têm a comentar. José Guilherme Soares Silva. Pronto. A Folheca se alia às teorias da Lindoura. Fundo do poço. Hélio Cardoso. Agora a Folha, através do Green Vad Retro, está desenterrando defuntos. E o pior, elementos que antes nunca prestaram. O petista da PGR nunca prestou. Recuperaram o Exterminador-Geral da República e sua sócia, a tia dos meninos. Que nojo da Folha. Essa PGR é a mesma que silenciou durante o Geno, só pra saber? Você viu o que está sendo exposto na matéria. Esses são os comentários de quem leu, né? Bozolândia voltou? Agora com a nova política noticiosa da Folha Oeste. Aproveitem a promoção da assinatura 9,99. Corra, essa promoção termina com a próxima denúncia do PGR. Uia! Quer dizer que auxiliar do engavetador-geral da República agora tem razão? Tempos estranhos. Não, Marco Aurélio. Estava o Marco Aurélio Melo, ex-ministro, sendo crítico de algumas coisas, e Folha. Assim como esta reportagem da Folha defende interesses, Aras e Lindoura defendiam interesses de quem?
Folha? E aquela história de somos isentos a partidários, o nosso compromisso é com a verdade? Hehehehe. Seria a verdade do dono? Diligências investigativas de ofício. De ofício. De outro modo, sob aras ou sob lindora, tanto faz? Haveria diligências ou investigações por parte da PGR do Satanaro? Satanaro, pronto. Eu nunca tinha escutado esse termo não, viu? Folha, Elon Musk e Bolsonaro, enfim, juntos. Pronto. É o foguete, vai plotar o foguete. Envelopar, né? Moda agora é envelopar. Vai envelopar o foguete com a logo da Folha de São Paulo. O primeiro foguete que vai pousar em Marte. Vai estar lá a Folha. Receba. É o Brasil na vanguarda. Tinha minhas dúvidas quanto ao procedimento do ministro ser certo ou errado. Entretanto, com o parecer de Aras e Lindora, agora eu tenho certeza. Se Aras e Lindora está do lado, o ministro está certo. Sobre o sigilo no qual eu tive acesso, a Folha está preparando uma grande convocação para o 7 de setembro. A PGR do Aras fazia parte da quadrilha, portanto não poderia participar de uma investigação. Perdeu Folha. Folha, sério, tá parecendo aquele aluno do CDF mala da primeira fileira da turma. A Folha deveria ter vergonha se continuar com essa perseguição, viu? Quem tá perseguindo a Folha é de São Paulo. Ai... Quem reclama dos petistas tem que estar aberto a encarar alguns fatos de frente, independente se a pessoa gosta desses fatos ou não. Mas vamos continuar. Aí, essa foi a parte 10. Não foi, né, tão movimentada assim como foram as outras. Eu falei para vocês. As coisas mais movimentadas ficaram a cargo de alguns desdobramentos que em relação ao inquérito que foi aberto para investigar o vazamento. Só que mais interessante que isso foram duas notas, que a gente vai chegar lá. Inquérito aberto pelo ministro investiga a origem de vazamento e ministro cita a Polícia de São Paulo. Aspas. Após uma série de reportagens publicadas no site Folha de São Paulo, em que foram divulgadas mensagens entre servidores lotados no Supremo, no TSE, passaram a circular nas redes sociais notícias relacionando o acesso a essas mensagens a possível vazamento de dados no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Começaram a circular notícias. Aqui foi a primeira nota. Eu coloquei essa nota aqui em sequência cronológica. Saiu essa, né? Onde foram que saiu essas notícias? Falando da Polícia Civil. A gente vai chegar lá. Aí isso aqui foi 3 da tarde. Quando foi 6h30, o ministro determina busca, né, busca e apreensão, contra o ex-assessor do TSE e manda apreender celular. Ele determinou na quinta a medida para busca e apreensão contra o Tagliaferro. O celular do ex-assessor foi apreendido. A decisão se deu no inquérito aberto pelo magistrado para investigar o caso de mensagens entre os seus auxiliares na corte e apura possível origem criminosa de vazamento. Aí vê essa postagem, né? Monique Schecker, ex-procuradora da Lava Jato, da turma do Deltinha, já processou Bolsonaro. Ela divulga aqui, né, dá um RT no Globo. Ministro manda apreender celular de ex-assessor envolvido em caso de divulgação de mensagens. Aí ela coloca ali uma parte da decisão. Eu acho que ela não concorda, né? Mas ela fala assim, ó. A negativa do investigado em entregar o aparelho de forma voluntária é um relevante fator a autorizar a medida de busca pleiteada, uma vez que os dados contidos no referido aparelho são de interesse público e interessam à presente investigação. Diz a decisão. Já podemos usar? Ou tem como me dar? Não. Então, busque a apreensão. Já que não quis me dar... Ei, rapaz! Professor Bolsonaro, né, Monique? Valeu a pena? Eu tô na dúvida se ela tá naquele diálogo. Eu acho que ela tá naquele diálogo, né? Descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Deixa eu dar uma pausa aqui só pra não ser injusto. Eu fui olhar e não falei, não. Foi a Jerusa. Foi a Jerusa que tava nesse diálogo do descolar do Bozo. Mas vamos lá. Aí, 11 da noite de ontem, a Folha de São Paulo veio explicar um pouco mais sobre o ocorrido, né? Aquela matéria que sai no fim da noite, o pessoal teve tempo para escrever. E ela conta sobre essas notícias que começaram a circular, falando sobre um possível vazamento que poderia ter ocorrido por conta da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aí tá ali, né? O ministro liga vazamento de mensagens sobre atuação fora do rito, a organização criminosa para fechar a corte. O ministro relacionou o vazamento e a publicação de mensagens
que expuseram ações fora do rito de seu gabinete a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar a corte e conseguir o retorno da ditadura. O magistrado retirou nesta quinta o sigilo da investigação aberta na última segunda. Olha, eu espero que isso não seja verdade, porque é muito triste saber que no Brasil tem alguém, né, tem um grupo a esse ponto, né? Pelo amor de Deus, que ninguém tem que no final a gente chegue na conclusão que o inquérito, não, sei lá. Enfim, que foi o Tagliaferro aí que tava com raiva de alguém e resolveu vazar. A nova investigação é também relatada pelo ministro, porque é tratada no processo como relacionado ao inquérito das fake news. Abre aspas. O vazamento e a divulgação de mensagens particulares, trocada entre servidores dos referidos tribunais, se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Segundo ele, essa articulação se dá principalmente contra órgãos que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Congresso e o Supremo. De acordo com a decisão que abre o inquérito, essa organização se daria em uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática, né? Aquelas milícias organizadas, para criar ou compartilhar mensagens como objetivo final de derrubar a estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil e implementar a ditadura. Essa, aspas, para a decisão, né? Essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário, em especial contra o Supremo, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do país com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal. Eu não sei. Eu acho que não, ministro. Me perdoa. Eu acho que não. Nesse momento no Brasil, ninguém está muito tentando instaurar uma ditadura, não, viu? Pelo menos acho que é o pessoal da rede social. Aí a Folha fala, né, da questão. Ela traz um contexto de algo que aconteceu com o Tagliaferro, que é que em 2023 ele foi alvo, ele foi preso por questão de violência doméstica. E quando ele ficou preso, o celular dele ficou sob guarda da polícia de 9 a 15 de maio de 2023. Segundo o documento da Polícia Civil, Tagliaferro restituiu o celular após reconhecer o objeto e constatar a integridade e a funcionalidade dele. Aí veja, na decisão do ministro, onde ele fala sobre as matérias que estão falando aí, sobre, né, talvez teve um vazamento por conta da Polícia Civil, estavam circulando nas redes. Aí a Folha de São Paulo fala sobre isso, que é a decisão. O ministro cita 2 textos do site da revista Fórum, que é um site aí que muita gente vai acabar reclamando por ser muito próximo ao petismo, que, segundo ele, abordam a inconsistência das informações relacionadas à posse do aparelho celular, que é a provável origem do vazamento das mensagens divulgadas pela Folha. Nas referidas publicações, ficou consignado o possível vazamento deliberado das informações, com o objetivo de estabelecer uma narrativa fraudulenta relacionada à atuação dos servidores. Na mesma decisão, ele já encaminha os autos à PF e determina que, no máximo 5 dias, Tagliaferro fosse ouvido. Também cobra a cópia integral do inquérito instaurado em Franco da Rocha, no caso de violência doméstica. Assim, a Polícia Federal intimou o Tagliaferro, também a sua esposa, e o perito teve um novo celular também apreendido. Sempre tem uma surpresa, disse Eduardo Kuntz, advogado dele, após ser questionado sobre a apreensão. Aí, Samuel Pancha, cujo seu maior trabalho jornalístico de todos os tempos, acho que foi o Sheldon Gabinet. Aquele foi sensacional. Ele posta uns recortes bem interessantes. Aquela fala do Lula no início do ano, sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, que o mundo falou do Lula, né? Teve até artigo internacional falando do Lula. O Samuel Pancha que assistiu lá, a entrevista do Lula, fez um recorte. Vez outra ele faz alguma coisa, mas é um recorte ou outro. O Shadow Cabinet, eu tô esperando o Shadow Cabinet da era Lula. Porque não foi só um recorte. O grande Samuel Pancha, ele vai no Facebook, pega várias lives de Bolsonaro, coloca juntas, aí coloca aqueles efeitos, né? Acho que é esse mais C que começa assim, o vídeo todo escuro, aí vai ficando mais claro e fica escuro de novo. Bota um vinjete, né, pra você escurecer a lateral, dar assim um foco. Aí ele colocou a música fúnebre,
para falar do Shadow, o gabinete das sombras de Bolsonaro, se lembra? Dos especialistas da sombra lá do Fica em Casa. Isso daí, rapaz, alimentou a CPI do circo de um jeito sem igual. Eu tô esperando ele fazer esse mesmo tipo de trabalho, todo editadinho, com música de fundo, né? Mas ele tá um menino mudado. Aí agora, depois de tudo que aconteceu no passado, o Samuel Puncher faz aqui um tweet que eu fiquei meio sem entender, né? Passando que ele tá assim, achando algo estranho. É uma thread. Como os tweets a seguir depois desse eram muito opinativos, eu só restringi a esse. Aí você pode ir lá e checar, né? Na decisão em que pediu apreensão, o ministro cita duas matérias da revista Fórum que fazem ilações sobre a origem das mensagens divulgadas pela Folha. Ilação é uma afirmação que você não tem como provar, né? Achei um termo que não é apropriado, Samuel Puncher. O ministro fala em investigar possível vazamento deliberado das informações, com o objetivo de estabelecer a narrativa fraudulenta relacionada à atuação dos servidores lotais nos tribunais, no contexto de reiterados ataques institucionais ao Poder Judiciário, notadamente ao Supremo e ao TSE. Aqui mais é para mostrar uma coisa, né? A turma que lá atrás... Ei, Bolsonaro! Agora também assim, né? Eita! Estou surpreso. Estou surpreso com o que está acontecendo, né? O tempo, né? Jesus, o tempo é uma coisa séria, né? A má vontade de algumas pessoas em tempos passados. A má vontade de entender... Nossa, se fosse um pouquinho diferente, talvez a realidade do Brasil fosse outra. Sabe, se meia dúzia de jornalistas tivesse assim, sabe, um cabelinho de sapo, né? Cabelinho de sapo ia ser um fininho assim, só um pouquinho mais de boa vontade, a gente poderia estar num Brasil muito diferente hoje. O próprio Ciro Gomes, né? O próprio Ciro Gomes tivesse um pouquinho mais de boa vontade, mas até na boa vontade dele tem má vontade. Você vai ver. Isto tudo é nulo, disse Ciro Gomes sobre os inquéritos. A tese dele é que vai anular, mas ele não está feliz com isso, não. Ciro Gomes criticou nesta quarta a condução dos inquéritos. Para o Ciro, o ministro está produzindo nulidades que podem, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores. O Ciro quer que as pessoas sejam punidas. Ele tem certeza que a turma está errada. Ele nem sabe por quê, mas ele quer que puna. Tem que punir porque ele não sabe. Mas tem que punir. Esse é o Ciro Gomes. Mas enfim, né? Em vídeo publicado no Instagram, Ciro critica não só o Tribunal Superior Eleitoral, tudo mais, né? Como a própria condução das investigações pelo relator desde a abertura do inquérito em 2019. Para Ciro Gomes, a duração do inquérito é anômala e, a essa altura, os implicados já deveriam ter sido julgados. Como a investigação permanece sem prazo para ser concluída, essa condição, na opinião do ex-governador, pode acarretar a impunidade dos malfeitores. O que foi eu comentei ontem? E a gente vai continuar comentando sobre isso. Às vezes, tem algumas pautas que podem não ser de 0 a 10, 10. Né? 10, assim, tudo que a pessoa quer na vida. Né? 10. E 0, ela não tem nada que ela queria. Às vezes tem aquela pauta, pode ser um 3. Esse caso aqui eu acho que é mais que 3. Mas você vê que ela teria talvez um certo apoio de alguns setores. E vejam que tem muito jornalista, político, pessoa até da área econômica, né? O Nelson Jobim mudou de opinião, mas a gente vai falar sobre isso. Você vê que o pessoal está falando, pô, bicho, esse inquérito tá muito longo. Eu acho que isso aí devia ser uma demanda que deveria ser colocada, sabe? Se o pessoal for falar alguma coisa e falar na boa, falar, pô, gente, olha, tanto tempo aí, né? Vamos colocar aqui um finalmente. Denuncia quem tem que denunciar, arquiva o que tem que ser arquivado e vida que segue. Eu fiz uma previsão há muito tempo atrás, assim, que no dia que esse inquérito ia acabar, acabou. Rapaz, acabou e fico feliz porque acabou e não faça muitas perguntas. E eu acho que o desfecho dele vai ser mais ou menos assim quando terminar. Saíram duas notas, uma 6 da manhã de ontem, 5h58, e a outra ao longo do dia, foi na madrugada de hoje, enfim, em portais diferentes, ambas com um teor muito similar, e ambas as notas são interessantes porque os jornalistas dizem que conversaram com pessoas importantes para chegar nas suas informações que estão sendo expostas. Uma foi essa: colegas pedem e o ministro estuda encerrar os inquéritos. Que Deus toque o coração dele. Os ministros da corte sinalizaram ao legislativo nos últimos dias que há um acordo na corte
pelo fim dos 2 inquéritos controversos, o das fake news das empresas digitais. E diz que o relator está pensando em encerrar as investigações até dezembro deste ano. Eu acho que seria bacana. As investigações conduzidas pela corte, aqui segundo o Poder 360, usam métodos que às vezes são comparados aos utilizados na Operação Lava Jato. Manter pessoas presas por tempo indeterminado e sem julgamento, na expectativa de acabar encontrando alguma prova ou forçar delações. Em público, o Supremo e seus integrantes rebatem afirmando que a democracia ficou em risco e medidas excepcionais foram necessárias. Em privado, entretanto, cada vez mais magistrados entendem que chegou a hora de finalizar esses 2 inquéritos e reduzir um pouco a exposição da corte. Essa percepção já vinha crescendo há alguns meses. E aí ganhou corpo, depois aí da questão do Verdivaldo, Serapião, revelações da Folha de São Paulo. O próprio ministro tem sinalizado a colegas que gostaria de finalizar essas investigações. Em meados do início desse ano, início do ano, ele disse que idealmente poderia concluir os inquéritos em julho, mês de recesso da corte. Depois, em agosto, remeteria para instâncias inferiores da justiça os processos que seguiriam fora da corte. Esse prazo não foi cumprido, todos notaram. Agora, o assunto voltou com força, porque foi necessário que vários ministros da corte fizessem um cordão sanitário em volta do Supremo para defender o ministro no caso das mensagens vazadas. Os ministros também trabalharam, olha agora, olho no lance, para reverter uma crítica acerba, não sei o que é acerba, essa é uma crítica ruim, né? Dirigida ao ministro por parte do Nelson Jobim. Aquela crítica ali, ela circulou muito, né? Porque o Nelson Jobim, ele não só é ex-presidente da corte, ex-presidente do TSE, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Defesa, ex-deputado da Constituinte, como também o senhor Nelson Jobim trabalha no BTG, né? Tá no conselho do BTG. Aí depois dele falar que os métodos se aproximavam dos da Lava Jato, ele publicou a nota oficial 10 dias depois, desdizendo tudo. Mas ele mudou por quê? Segundo o Poder 360, houve um trabalho para reverter a crítica. Isso ocorreu durante a festa da Guiomar Feitosa, esposa do ministro Gilmar Mendes. Dentre os convidados da festa estava Dedé, onde esteve? Você conhece? Dedé tava lá. E aí Dedé ouviu umas críticas, né? Do magistrado, Nelson Jobim, né? Que é sócio do BTG, entrega o conselho do banco. Dedé, você está aqui. Dedé, não faça isso, Dedé. Fale com o Nelsinho, Dedé. Tá. Fale com ele. Não tá bem da cabeça. Nos dias seguintes, Esteves telefonou para Jobim, que está de férias no exterior, e pediu que recuasse da crítica. Aí veio a nota de desagravo. Ai, Jesus. Para coordenar essa operação de proteção, alguns dos magistrados têm deixado claro que está no limite a liberdade que ele tem para conduzir os inquéritos das fake news das mídias digitais. Fica cada vez mais difícil usar o argumento de que é para salvar a democracia. Não há, obviamente, cobrança direta nem negociação do tipo. Você vai ser protegido, mas tem que encerrar os inquéritos. Os diálogos são mais ou menos, procuram apresentar argumentos racionais. O Poder 360 apurou que a expectativa de ministros da Corte e entre integrantes do comando do Congresso é que o término desses inquéritos deve se dar até o final de 2024, para que o efeito seja sentido antes dos próximos presidentes da Câmara e do Senado assumirem em 2025. E aí tem uma parte da matéria que o jornalista está apontando o seguinte: por que esse ponto aqui, 2025, né? Por que seria interessante? Porque eles falam que o jornalista não deixa isso aberto. Então, também tem uma análise minha. Você tem, hoje, uma bancada mais à direita no Senado. Então, quando chegar na disputa pela presidência do Senado, a bancada à direita vai querer cobrar. Pô, a gente tem que fazer uma coisa, bicho, tá ruim. A direita vai olhar pros seus, né? E vai cobrar. Se o inquérito meio que tá fechado, você meio que empodera um pouco mais até o Alcolumbre, né? Até coisa você meio que esvazia um pouco as cobranças. Daí ele fala, cara, relaxa aí, ó, o inquérito, né? Vai encerrar, a coisa tá voltando pra normalidade, vai tudo dar certo. Você meio que dá coisa, então você meio que pode tirar parte do poder desse discurso da direita para poder interferir na sucessão para a presidência da Câmara em 2025. E a nota até fala que também pode até ser uma sinalização visando 2027.
porque vai mudar bastante o Senado. Isso é uma coisa que ninguém tem dúvidas, né? Em 2027 vai mudar. São 2 senadores por estado. 2 senadores por estado. Então tem muito chão até lá. E aí, 6h47 da noite. Vejam que essa não é a primeira nota. Quem comentou isso pela primeira vez foi quem? Tô na dúvida agora qual foi a primeira nota que saiu. Se foi, eu acho que foi o Estadão ou o Globo, que falou sobre essa questão de encerrar os inquéritos, que tá precisando, né? E que tinha essa percepção. Aí eu sei que saiu depois na CNN, a gente comentou. A nota de uma loirinha que trabalha lá. Saiu essa nota. Aí tem mais essa, agora o Poder 60, e tem a senhora Vera Rosa. Vera Rosa foi quem colocou pela primeira vez o termo numa matéria para explicar o que era o gabinete do ódio. Essa senhora, jornalista importante do Estadão, e foi no Estadão, que 26 de setembro de 2019. Foi em setembro de 2019. Enfim. Ministro da Corte temem que novo inquérito aberto pelo ministro prorrogue mais o caso da fake news. Então tá linkando esse novo inquérito que abriu agora, que já teve essas primeiras diligências aí contra o Tagliaferro, prendeu o celular. Pô, talvez esse inquérito aí possa demorar para ter encerramento do outro inquérito, mas enfim, né? Magistrados dizem esperar que o inquérito aberto agora para investigar a troca de mensagens entre os auxiliares com alvos direcionados não prorrogue ainda mais o desfecho das investigações sobre a montagem de uma rede de fake news no governo Jair Bolsonaro. Aberto em março de 2019, o inquérito das fake news é visto na própria corte como um inquérito do fim do mundo, que nunca termina, porque a cada hora é anexado a ele uma nova diligência. Sob reserva, 3 ministros da corte. Eu não acho que falaram ao Estadão, né? O Estadão não existe. Falaram a Vera Rosa. Então, a Vera Rosa conversou com 3 ministros. Segundo ela, que a preocupação dos colegas não é com a legalidade das ações dele. No diagnóstico de todos eles, porém, está mais do que na hora do ministro pôr um ponto final nos inquéritos das fake news e das milícias digitais, porque ninguém pode viver sob investigação permanente. A portas fechadas, colegas do ministro argumentam ainda que essa situação joga cada vez mais a população contra a corte, além de provocar desconfianças no meio político e Nelson Jobim é sócio do Esteve, né? Tá no conselho do BTG. O BTG faz parte do quê? Setor econômico. E do setor econômico. Realmente, né? O setor econômico se pronunciou. Os mais próximos chegaram a dizer isso a ele. Em público, no entanto, todos defendem o ministro para demonstrar a união da corte. Eu acho que o inquérito, eu acho que isso aí deveria ser uma demanda, numa boa, falar, pô, gente, vamos aqui, né? Vamos tentar ir em busca do fim, pelo amor de Deus. Né? Vamos fazer aqui uma oração nacional pelo fim desse inquérito. E só para terminar aqui esse tópico, com outra coisa que aconteceu no meio de toda essa confusão, que foi a questão das emendas. Já tinham tido umas notas na imprensa, meio que deixando isso claro, né? A imprensa colocou isso de forma irônica, né? O Dino falando, olha deputados, olha senadores, eu tô levantando aqui emenda, porque tá parecendo assim, rapaz, uma denúncia, né? Então, até para ajudar vocês. Aí agora o UOL fala abertamente. Alertas de prisão convenceram parlamentares a negociar emendas com o Supremo, né, amigo? Prisão. O ministro Flávio Dino tinha um argumento cabal para convencer deputados e senadores a sentarem para negociar. Do jeito como andava a distribuição de dinheiro, a qualquer momento a justiça se veria obrigada a decretar prisão de parlamentares. Processos contra deputados e senadores há de sobra no Supremo, alguns dos quais decorrem exatamente de suposta malversação de emendas parlamentares. Um deles é ruidoso. É o ministro Lula, o Juscelino das Comunicações. Eu espero de coração que essa questão das emendas, né, também não interfira. Eu acho que não vai interferir. A Justiça do Brasil ela não vai se furtar de investigar só porque é ministro do Lula. Jamais isso vai acontecer, né? Então tá aí. Aí, o Brasil, os bastidores do Brasil. Que Deus toque a alma e o coração das pessoas que possuem a caneta e mandam e desmandam nesse país. Mas vamos lá. Vamos falar de eleição. Trouxe isso aqui só para
Porque como eu falei pra vocês, eu falei, gente, nem ia falar de eleição ontem. Nem queria falar de eleição. Não queria mesmo. Pra mim tá tão chato algumas coisas. Até escrevi um tweet pra contar da minha ligação. Mas eu falei, esse tweet aqui é o assunto do dia. O assunto do dia, né? Todo mundo comentou, todo mundo deve ter visto lá o tweet do Pablo Marçal, falando do Paulo Figueiredo. Aí só pra colocar aqui a resposta do Paulo Figueiredo. Vamos fazer o seguinte. Já que você é brother do cara, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo e te entrevisto. Mas avisa que eu não vou parar de falar dele, porque já me ofereceram meu passaporte de volta nessas condições e eu mandei enfiarem naquele lugar. Porque eu estou livre nos Estados Unidos e você preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro $5.000, enquanto isso o convite para a entrevista continua aberto. Tem muita coisa que eu queria falar que eu não falo. Eu sou um prisioneiro de minha mente. Sou da tropa dos covardes. Esse argumento aqui, eu faria várias ressalvas. Se o Pablo Marçal não fosse o cara que batesse no peito para falar que ele é um miserável. Que ele faz e acontece, quando ele peida, o chão treme. Então assim, se você prega determinado tipo de comportamento, você tem que meio que honrar esse tipo de comportamento. Mas enfim, essa daí foi só a resposta do Paulo Figueiredo, não vou ficar me estendendo nisso. Aí, eu já tinha pensado mais ou menos no texto para escrever. Deixei para postar pouco antes de começar a gravar, para não postar no meio da madrugada. Falei, não, deixar o dia começar, postei bem cedo, às 6h da manhã, para contar algo que aconteceu 15 de junho de 2024. Eram 1h46 da tarde aqui para mim. Tava eu de boa, recebi a mensagem. Tá de boa para falar, etc. Tô de boa. Falei, 47 minutos de conversa. Vocês podem ver ali. Quem foi a pessoa? Pessoa da campanha de Marçal. Pessoa que tá na campanha de Marçal mesmo. Pessoa que o Marçal já falou dela algumas vezes. Citou até o nome dela ontem também. Enfim, uma pessoa importante na campanha do Marçal. Veio conversar, veio me perguntar sobre o que eu tava achando das coisas, tudo mais, pipipi, de interesse de conversar com o cara e apoiar, não sei o quê. E eu meio que eu relato, fiz um tweet relatando, falando, rapaz, tá de boa, me ligaram, né? Longo papo. Ouvi muito sobre diversos itens, fui respondendo o que tava sendo colocado pra mim, mas de colocar assuntos assim na mesa mesmo, eu não sei o que estão me questionando, falei pouco. Foi poucos assuntos que eu tava meio preocupado. Tá ali, ó. Falei sobre poucas coisas. Uma delas, que eu não ia participar de nenhuma campanha, nem apoiar ninguém, pois eu não vislumbrava nenhum candidato que realmente concordasse, né, com a agenda dele, mas deixei claro que quem fosse pro segundo turno teria meu apoio. Falei isso pra turma da campanha do Marçal. Falei, irmão, no segundo turno, eu vou apoiar quem estiver no segundo turno contra o Boulos. Eu não sou a favor do voto nulo, por pior que seja a agenda do Marçal, do Nunes, da Atena, do quem mais? Do Kataguiri, que eu falei isso da MBL, do Kataguiri, da Marina Helena, no segundo turno, anti-Boulos. É anti-Boulos, não tem o que falar. A segunda coisa que eu disse é que eu esperava que a briga entre os candidatos não se tornasse uma grande batalha que prejudicasse a direita. E eu tenho certeza que se a pessoa tiver um mínimo de hombridade, ela vai confirmar isso. Dito isso, tive mais 2 contatos. Contatos por mensagem. Depois, né? E teve mais uma ligação. Deixa eu checar aqui pra ver. Olha aqui, tô uma dúvida agora. Se teve mais uma ligação ou não. Deixa eu ver. Pra ser bem justo aqui. Se botar aqui no... Deixa eu ver. Não, foi só uma ligação mesmo. As outras foram por mensagem. Foi uma ligação, as outras foram por mensagem. Enfim, foi mais 2 contatos. A primeira hora que eu mandei mensagem, foi falando, rapaz, meio ruim esse ataque a Michele Bolsonaro. Vocês vão lembrar, o Marçal, ele foi pra cima da Michele Bolsonaro no Instagram. Eu falei, cara, não é por aí, bicho. Aí, sabe, pra cima de família. A esposa de Bolsonaro, é sério mesmo? Foi quando a Michele Bolsonaro postou alguma coisa na questão do Nunes. E o Marçal foi lá. Beleza. E o terceiro e último contato se restringiu a defender muitas pessoas comuns que estão por aí nas redes sociais. Deixa eu te explicar. O que vai acontecer? Trouxe esse vídeo
esse vídeo em vídeo. Tava passando no Twitter, a Tsu colocou um recorte. Marçal concedeu a entrevista e, do nada, ninguém perguntou, ele resolveu colocar na mesa. Falando lá que o Carlos Bolsonaro colocou o sistema dele contra ele, né, para fazer aqueles ataques organizados, toda a tese do gabinete do ódio. Que eu coloquei ali, né? Algo que eu acho totalmente fundado, foi utilizado por diversos grupos desde 2019 para massacrar a direita ao longo dos anos. Falei de forma bem clara e expliquei para o interlocutor que esse caminho do Marçal era horrível e que ele deveria se desculpar. Eu falei isso. E a pessoa falou, quer colocar com ele? Eu nessa mensagem, acho que foi logo depois do vídeo. A pessoa me retornou, ela ia se encontrar com o cara mais tarde. Eu falei, cara, deve ser meia-noite, 1h da manhã, eu vou estar dormindo. Outro dia até falo com ele, não tenho problema falar com o Marçal, né, por vídeo chamado. Eu falei, eu até falo, mas isso não dá, cara. Essa aí cruzou uma linha que pra mim não dá. Cruzou uma linha que pra mim não dá. Não dá. Essa história é gabinete do ódio. Aí eu falo lá no tweet que eu fiz. Existem algumas coisas que já aconteceram na direita que eu cobri com profundidade e exaustão. E uma delas é esse movimento que começou pelas mãos do MBL Ian Gentili, 26 de maio de 2019. Começou antes disso, né? Mas o evento é a manifestação do 26 de maio. E virou o caos que todo mundo conhece. Aí no meio dessa confusão, por não endossar uma candidatura, diversos inocentes e desavisados, vamos fingir que só tem bobeira na internet, tentam emplacar diversas narrativas sem pé nem cabeça, fazer acusações sobre coisas que eu nunca disse, tipo, você não vai falar do Nunes? Aí ontem teve um cara que veio com essa, aí eu coloquei 2 prints do Twitter, rápido assim, eu falei, olha isso aqui que eu falei em agosto do ano passado. Olha isso aqui que eu falei em novembro do ano passado. Assim, antes de cobrar, sabe, dá uma checada, sabe? Tenta ser um pouco justo com as pessoas. Aí eu falei com ele, assiste o que eu falei em vídeo ontem, em vídeo anteontem. Vê se teve alguma coisa assim relevante do Ricardo Nunes que eu deixei de falar. Mas tem a turma. Beleza. Vida que segue. Vida que segue. E esse caso do gabinete do ódio, ele me incomoda muito. Porque assim, gente, principalmente assim, alguns dos alvos do gabinete do ódio, principalmente alguns perfis que você não sabe quem tá por trás dele, a mim também tanto faz, não tenho nenhum problema com os anônimos. Você vê, eu sou contra qualquer tipo de perseguição. E aí eu vejo que essas pessoas, no momento, por não defender determinado tipo de agenda, essas pessoas te perseguem. Por bom tempo assim, deixa aí, fala, continua falando aí, coloca um monte de coisa. Ontem até o Ciro Nogueira eu descobri que eu defendo. Beleza. Fala aí, fala o que você quiser. Vida que segue. Aí que você fez isso, fez aquilo outro. Continuando. Aí eu falo assim, rapaz, o Brasil tem mais de 5.500 cidades e, pelo visto, a minha opinião é importante o suficiente para a turma do Marçal me procurar desde o meio do mês de junho. Não apoiarei nenhum candidato, né? E o erro, talvez, foi eu defender respeito à dor do que toda a direita sofreu e segue sofrendo. Algo que, pelo visto, muitos não ligam, né? Essa questão, gabinete do ódio, coisa, ninguém liga. É a coisa que eu percebo. Porque pessoas que no passado atuaram ativamente para gerar esse caos que o Brasil vive, foram perdoadas pela direita. Eles mudaram. Aí eu digo, o ponto principal. Vocês estão degladiando nas redes sociais, como se o destino final do país fosse decidido no Twitter. Como se o voto do trabalhador que mora na periferia não acompanha a política, dependesse da voadora que você deu num coleguinha do Twitter, que era teu amigo ontem, e agora já virou teu inimigo. A turma do Nunes fecha os olhos para muitas coisas, como a própria resistência do mesmo a Bolsonaro. A turma do Marçal é igual, como ele defender a tese de perseguição contra a direita. O que deveria ser uma eleição do voto útil virou um campo de batalha onde pessoas comuns, que até ontem eram amigas, viraram inimigas, já teve expose de ofensa, ameaça, denúncia no local de trabalho. Tudo isso já rolou entre Nunesetes e Marçalzetes. Então, e eu termino falando, e por conta disso, de uma única cidade em mais de 5.500, imagine se o povo começasse a brigar assim em outros locais. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, ou deveria ser. Mas pensem bem, se todo esse desgaste está valendo a pena. Eu não vou recorrer à análise da macropolítica, veja bem, etc. É só uma preocupação com pessoas comuns que estão brigando na rede social e achando que o resultado final de um pleito vai sair daqui. Deus abençoe a todos. Deixa eu ver se coloquei. Nem coloquei aqui, ó. Saiu outra pesquisa, outra folha. Marçal, 21%. Nunes, 19%. Eu acho que 21% dos votos em São Paulo é maior do que toda a bolha da direita que está no Twitter, que é a principal rede que sai de lá para as outras e alimenta as narrativas.
O Marçal, se ele tá crescendo, é porque além de rede social, ele também tá vendo um trabalho de base. O Marçal tá no Kawaii da vida, tá no TikTok da vida. O cara tá rodando. Ele tá fazendo a parte dele. O Nunes tá errando em várias coisas também. E aí o pessoal fica achando que assim, cara, eu vou brigar com essa pessoa no Twitter, a gente vai se degladiar e o destino do Brasil vai sair daqui. Gente, tenta fazer uma ponderação sobre isso. Pegando aqui, antes de falar até do Marçal, a falar sobre o copo meio cheio, meio vazio. Só uma notícia. Bolsonaro, o PL de Bolsonaro vai apoiar, não sei se é o PT propriamente dito, mas são um partido de esquerda, acho que é o PT, em 85 cidades. Aí você pode olhar por diferentes ângulos. Bolsonaro vai apoiar o PT em 25 cidades? É um traidor, um safado, um frouxo, um covarde, é isso. Por outro lado, você pode pensar, rapaz, tem mais de 5.500 cidades. Então, Bolsonaro conseguiu vencer o Valdemar em 5.415. Bolsonaro venceu 5.415 vezes, Valdemar 85. Aí você pode falar, tá passando pano, tá fazendo aquilo outro. Você pega como exemplo Guarulhos. O PL tem um candidato, Lucas Sanches. Bolsonaro tá pondo cada republicanos. Quanto o PL? Então, assim, você faz a análise se você quiser no final do dia. Você faz a análise se você quiser. Vai ter um dia depois da eleição. Vai ficar todo mundo com cara de tacho, às vezes, no final do dia. Agora, acho que tem algumas coisas que são fatos. E da mesma forma que eu mostrei lá no início, como a esquerda, como os petistas estão analisando as revelações da Folha de São Paulo, tentem olhar para algumas coisas que estão acontecendo. Tentem olhar de peito aberto. O voto útil, às vezes, tem o mesmo peso do voto herói. Você chega na urna, apertar o mesmo botão, transformar a pessoa no herói ou não, não vai mudar muita coisa. Aí, para contextualizar vocês o que aconteceu ontem. Ontem teve uma briga pública entre o próprio Bolsonaro e o Pablo Marçal. O Pablo Marçal tentou menosprezar, falar que foi o Carlos Bolsonaro. Ele mentiu, óbvio, né? Ele não quer fingir que brigou com o Bolsonaro do jogo. Bolsonaro concedeu uma entrevista pro Paulo Capelli, já depois do tweet que ele fez. Mas essa matéria colocou toda a linha do tempo dos tweets, então vamos olhar ela. Bolsonaro sepulta a relação com Marçal. Falta caráter a ele. Isso daqui não foi o Carlos Bolsonaro que falou, Marçal. Foi o próprio Bolsonaro. Em entrevista exclusiva, a coluna, Bolsonaro fez duras críticas a Pablo Marçal. Abre aspas. Falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de quadrilheiro. Isso aconteceu. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à presidência, mudou de lado na reta final. Isso é falta de caráter. Eu duvido que Bolsonaro soubesse que Pablo Marçal chamou de quadrilheiro, que ninguém prestava atenção em Pablo Marçal. Quem que prestava atenção em Pablo Marçal em 2022? Tanto que o vídeo começou a circular nos últimos dias. Recentemente, eu recebi o Pablo Marçal. Tivemos uma conversa reservada e cordial. Entreguei uma medalha na do 3i e morri, me embroxava, me comigo a ele. 2 horas depois dessa reunião, ele espalhou que eu não apoiaria o Ricardo Nunes. Eu reafirmo que apoio o Ricardo Nunes e não tenho nenhum compromisso com o Marçal. Você acha que isso é um comportamento bacana? Você faz a reunião, o cara te recebe, o cara te dá uma medalha e tu dá na imprensa que o cara tá te apoiando? Sabe? Você acha esse tipo de comportamento bacana? Eu acho que isso não faz o Marçal. Eu acho que assim, e o Nunes, hein? Não, acho que o ponto não é esse, né, pessoal? Eu acho que você pode até achar que o Marçal continua sendo melhor que o Nunes. Mas raciocine em cima de alguns fatos que estão acontecendo antes de você endeusar uma pessoa. Questionado se devolveria a doação de 100 mil, que Marçal disse ter feito, Bolsonaro respondeu. Ele deu Pix pra quem? A PF revirou a lista de doadores, não tem nenhum Pix dele na minha conta, naquela arrecadação feita em 23. Se ele doou pro partido na campanha de 22, o problema é dele. Ao menos ele doou para um candidato honesto. Enquanto conversava com a coluna, Bolsonaro recebeu uma atualização do PL. O partido acabou de me informar que o Marçal doou 160 mil em 22. Foram 3 repasses, um de 100, um de 50 e um de 10 mil. Bolsonaro então prosseguiu. Pablo Marçal doou esperando que eu fizesse um bom trabalho na presidência ou esperando ganhar algo em troca? Quer contribuir com doação para depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo, ele me chamar de quadrilheiro e depois doar 160 mil. É lamentável que um candidato a prefeito de São Paulo tenha essa postura de fazer doações esperando algo em troca. Quando não conseguiu contato com o Pablo Marçal, veja abaixo como se deu o atrito iniciado na rede social. Aí começou aqui, ó. Bolsonaro fez uma postagem falando sobre coisas que aconteciam no seu governo, falando questão de ferrovia. Aí o Pablo Marçal colocou assim, ó.
Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudade de nós. Aí o Bolsonaro perguntou, né? Nós? Um abraço, né? Nós? Nós? Eu te conheço. Piadas à parte, né? Aí o Marçal já respondeu, que é a questão do Pix. Jair Messias Bolsonaro, isso mesmo. Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente. Te ajudei nas estratégias digitais. Vi você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos. Almoçamos esses dias, você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo. E se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo 100 mil reais depositados na minha campanha aqui de prefeito de São Paulo, pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar do meu próprio dinheiro para não ser investigado. Mais uma vez, se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, considere o nós como correto. Abraços. Ah, bicho. Meu Deus do céu. Eu não falo nada. Tem umas coisas que eu fico olhando, né? 800 vídeos. Eu falei, rapaz, o Marçal falou que chegou para ajudar o Tarcísio quando ele só tinha 5% dos votos. O Tarcísio nunca teve só 5%. Sabe, o início de 2022, o Tarcísio já tinha mais de 11%. Mais de 11%, né? Eu falei, como é que o Marçal chegou quando tinha 5%? Se o Marçal chegou no meio da campanha. 800 vídeos. Faz uma matemática aí, 800 vídeos. 800 vídeos. Capaz, velho, é tempo, né? Quando o Marçal chegou para na campanha, quantos dias tinham? Nos dias que tiveram, deu tempo de fazer 800 vídeos. Tá bom, tá bom. É o que o Marçal disse, né? Aí o Eduardo Bolsonaro respondeu. Estranho. Em 2022 você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá parecendo até o Mourão. Aí o Pablo Marçal responde a Eduardo Bolsonaro. Eu era candidato à presidência e já resolvi isso com seu pai. Deixa que a conversa está entre executivos. Se precisar legislativo, a gente te chama, irmão. Abraços. Aí o Eduardo Bolsonaro fala assim, se tivesse resolvido isso com meu pai, né, não precisaria editar meu vídeo retirando-os de contexto para enganar eleitores de Bolsonaro de que eu vou votar em você. Fazendo aqui o papel de treteiro, tá pela treta, por que o Eduardo Bolsonaro... Né, aqui eu vou falar para vocês o que eu vejo na rede social. As pessoas na rede social apontam para Eduardo Bolsonaro e falam o seguinte, vem cá, bicho. Tu elogiou o cara. Agora. Dias atrás. Tu tava elogiando ele. Agora tu tá contra o cara. Que cavalo de pau é esse? Era melhor não ter feito elogio nenhum. Quando a pessoa te pergunta, Eduardo, não precisa falar mal. Você não precisa falar mal. Não é porque você não elogia que você vai falar mal. O cara podia ter feito essa pergunta. Tá, e aí? E o Nunes, ele podia reclamar ou não? E a Manelena, podia reclamar ou não? E o Marçal, ele podia falar, olha... A gente aqui tá, eu tenho o meu candidato, isso aqui. Nesse momento, o meu foco é esse. Já tomei a decisão, não tô aqui para fazer análise das candidaturas. Eu acho que na política tem um tempo, tem a fila, tem a hierarquia. E vida que segue. Me perdoa, mas as pessoas na rede social comentam, muitas vezes, porque os políticos dão brecha para reclamação. E tô reclamando ao povo. O que eu vou fazer? O povo tá reclamando. Tô reclamando para vocês o que eu vejo. Tô reclamando para vocês o que eu vejo. Falta um pouco de tino, de estratégia. Por exemplo, o Bolsonaro disse, eu tive com um cara, aceitei com um cara, saio do almoço e o cara vaza na imprensa que eu tô apoiando ele. Deu na imprensa, né, que tô apoiando ele. Esse evento com o Pablo Marçal só aconteceu porque o Zucco levou o Pablo Marçal lá. O Zucco deveria ser responsabilizado. Não dá nem pra culpar só o Pablo Marçal. Se o Zucco não tivesse levado, não tinha tido esse vazamento. Pô, mas eu conheci o cara lá por causa das enchentes do Rio Grande do Sul, ele acabou ajudando, etc. Bicho, mas tu tem que se responsabilizar também, né? Tu tem que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de você levar uma pessoa a apresentar. Bolsonaro recebe todo mundo de bom grado, né? Ainda mais quando vem por um deputado que tem importância, sempre teve lá de Bolsonaro, presidiu a CPI do MST. Eu fico vendo o que tá acontecendo, eu fico olhando assim e falo, meu Deus, o povo tá brigando entre si. Fico vendo várias escorregadas das pessoas e eu fico me perguntando pra onde vai. Aí o Marçal mandou essa. Esse foi o post no Instagram que Bolsonaro deu aquela resposta. Nós, um abraço. A Pablo Marçal colocou no history, colocou esse dedo no nariz de Bolsonaro, que eu não entendi muito bem por que esse dedo. Não vou ficar
né, procurando pelo em sapo, mas eu acho que essa mão dele no nariz não ficou muito boa. Aí ele botou, por favor, com respeito, comente na postagem do presidente. E jogou a galera lá, mandou a tropa pra cima. Tudo bem. Aí, diante de todos esses desdobramentos, 10h20 da noite de ontem, Carlos Bolsonaro fez esse tweet. Diante de entendível resistência ao tal do Nunes, mas não me referindo ao pessoal, que tem um projeto de poder financeiro liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado de direita, por mim se colocando propositalmente com apoio de determinados para tentar anular a direita construída a duras penas no país, além de todas suas artimanhas cometidas diariamente, eu sinceramente consideraria a Marina Helena do Partido Novo como uma das possibilidades de voto, visto que todos têm seus problemas, mas esta se mostra de bom preparo e mais afinidades claras com a direita. É uma opinião. Cada um faz o que quiser, além de impedir o avanço da extrema esquerda na pessoa do Boulos, soldado Lula. E depois que postou, aí já vem a galera que eu tava falando. Que um dia você já defendeu o pessoal das perseguições que eles sofreram, você vendo as fake news. Aí agora, o Carlos falou, aí agora ele vai apoiar a Marina Helena. Não vou apoiar a Marina Helena, não vou apoiar nenhum. Não tira as críticas que eu fiz a nenhum desses candidatos. Pelo amor de Deus. Aí, após o Carlos fazer esse tweet da Marina Helena e a resposta dos aí no Instagram de manhã, estamos trazendo aqui só a linha do tempo primeiro. Com alguns comentários, óbvio, né? Aí o Marçal ontem concedeu uma entrevista. Não sei se foi uma sabatina, etc. Mas ele deu uma entrevista. Na saída dessa entrevista, ele falou com a imprensa. Marçal nega a ruptura definitiva com Bolsonaro. Não deve ter lido a nota do Paulo Capelli. E acredita essa rusga a presepada de Carlos Bolsonaro, retardado mental. Aí você fala, você acredita na Globo? Você acredita na Globo? Em conversa com jornalistas, ele chamou Carlos de retardado mental, mas acrescentou que tenta preservá-lo em respeito ao capitão. Bom, quem começou atacando o Carlos Bolsonaro, em ordem cronológica, foi o Pablo Marçal. Então, eu não acho que o Pablo Marçal tenta preservá-lo. Ele está atacando desde o dia zero. Você acredita no que sai na Globo? Vamos ouvir o Pablo Marçal. Pronto. Se esse era o problema, o problema está resolvido. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou... Não tem escrúpulo. Eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente. Ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado. Gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora, como ele está se acomunando com vários canalhas para me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles... Está se acomunando com várias canalhas para me atacar. Mais uma vez a tese, né? De uma organização para atacar pessoas diretamente. Isso aconteceu. Isso significa que é para você votar no Nunes? Não, não é para você votar no Nunes. Mas eu acho que as pessoas estão... Não sei, né? Não sei, gente. Tem gente que quer idolatrar o Marçal. Pode idolatrar o Marçal, o mito Marçal. De boa. Agora vai surgir a verdadeira direita, né? Beleza. Para mim tem algumas coisas que falam muito sobre o que tá rolando. Ontem um cara me perguntou, por que você não apoia a Marina Helena? Eu falei, irmão, ela apoia o crédito de carbono. O Partido Novo apoia. Tá na pauta do Partido Novo. A Carol Esponza, que inclusive é candidata no Rio de Janeiro, apoiou abertamente a questão do crédito de carbono até. Ela era parte de comunicação do partido. Aí eu mandei uma notícia de 2022, o cara falou, 2022? Não está nas propostas dela para a Prefeitura de São Paulo? E você que já até... E eu também falei a questão do Deltan Dallagnol. Ele falou, você tá falando do Deltan Dallagnol? Você já elogiou até o Ciro Nogueira? Eu falei, pronto. Eu elogiei o Ciro Nogueira no dia que eu fui convidado, né? Que eu participei. Todo mundo já deve ter visto a foto. Eu, Ciro Nogueira, André Esteves, sendo carregados
o Nelson Jobim, que tá com a gravata amarrada na cabeça. A gente tomou todas. Foi um evento sensacional. Nunca me esquecerei dessa festa que me chamaram lá no BTG. Foi lindo, foi lindo. Foi um negócio emocionante. Nunca me diverti tanto na minha vida. Piadas à parte. Eu falei, cara, eu nem respondi. Ah, mas agora não fale crédito de carbono. Mas isso me mostra o posicionamento de uma pessoa. 2024. Eu quero que os deputados debatam propostas, porque você consegue entender mais ou menos o que passa na cabeça dele. Mas a proposta em si... Eu acreditar em proposta, eu quero ver o teu nível de conhecimento. Quando você fala de proposta, você está colocando conhecimento para fora. É isso que eu quero ouvir. Me fala. É isso que eu quero ouvir quando eu falo das propostas. Mas acreditar nas propostas, que não depende só do político para colocar em prática. Aí fica nesse debate, né? Vai. Aí o Pablo Marçal, só para também pontuar o que aconteceu ontem, depois ele abre uma live, tá com 25 mil pessoas, e fala o seguinte. Vou encerrar essa live com 25 mil pessoas aqui, falar que vocês são amados. Por favor, façam o que precisa ser feito. Ajuda a gente. Em relação ao acontecimento de hoje com o Bolsonaro, né? Foi o Carlos Bolsonaro que falou que respondeu no lugar do presidente. Ele tem um problema pessoal comigo. Ele tem ciúme de homem perto do pai dele. Infelizmente, eu sempre poupei ele, mas agora não vai dar, não. Quanto ao presidente, ele vai voltar a ser presidente. E vai ter o Tarcisão aí de governo e vai ter o Marçalzeira na prefeitura e vai ser a tríplice coroa em 2026. Vai, fechou? Vai, Tamo junto. Vai ser. Jesus, hein? Que loucura, né? Aí tiveram algumas análises que saíram na imprensa. Essa aqui eu achei relativamente interessante. O Guilherme Amado, ele fez alguma coisa importante. Guilherme Amado fez alguma coisa importante. Família Bolsonaro teme perder São Paulo e bolsonarismo para Marçal. Esse é o título. E tem muita gente brigando, falando sobre isso, falei com vocês. Aí o que é que a bola que o Guilherme Amado levanta? Marçal hoje é o maior risco para a campanha de Ricardo Nunes e também para Bolsonaro. Se ganhar, está claro que não beijará a mão de Bolsonaro, tal qual faz Tarcísio. E o que o Marçal vai fazer em 26? Eleito esse ano, ele pode usar a prefeitura de trampolim por uma candidatura presidencial. Se for derrotado, pode tentar o governo do estado de São Paulo, o próprio Planalto, ou, num cenário de menos risco para a família, concorrer ao Senado, trazendo problemas para os planos de Eduardo Bolsonaro. E eu não sei se esse é o cenário de menos risco, não. Porque pensa o seguinte, qual foi o discurso? O pessoal, é o discurso que está na mesa, que eu vejo as pessoas falando. É o que eu escuto na rede social. Sabotaram o Salles era o verdadeiro nome, é o cara antissistema, é o cara que não se dobra, e o Salles é um cara que realmente não se dobra, tanto que ele saiu do PL para ir pro Novo. Que ele não vai se dobrar. Ele não vai se dobrar ao Valdemar, ao Centrão e tudo mais. Aí para e pensa o seguinte, eleição pro Senado. Vem Eduardo, pelo PL, Salles pelo Novo, o Salles com certeza vai ser candidato, e vem o Marçal. Você vota 2 vezes. Eu acho que quem votar no Eduardo, possivelmente, vai votar no Salles. Quem vota no Salles, vamos pelo outro lado. Quem votar no Marçal, porque o Marçal vai ter eleitores. Será que o eleitor do Marçal vai votar no Eduardo ou vai votar no Salles? Eu acho que vai votar no Salles. Então, possivelmente, o Salles vai ser o cara com mais votos. Porque vai receber os votos, né? O segundo voto, tanto do eleitor do Eduardo, quanto do eleitor do Marçal e o próprio eleitor do Salles. E os outros candidatos que tiver? O cara também meio que vai ter que escolher 2. Aí o cara fala, o Salles é muito bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro também. Vou votar no Marçal. O Marçal pode receber, talvez, uma parte dos votos do Eduardo, que, não vou votar no Salles, não, sei lá, mito Marçal, faz esse voto. Eles acabam recebendo voto também alguém da esquerda. Eduardo Bolsonaro ficar de fora. O Salles, eu acho que a grande tendência é o cara que votar no Marçal, o Marçal deve votar no Salles. E essa confusão aqui toda está sendo gerada por uma série de problemas que aconteceram ao longo do tempo. O próprio Valdemar, Duda Lima, Murilo Hidalgo, o senhor Tarcísio Freitas, né, Tarcísio? Tarcísio trabalhou muito pro Nunes ser o candidato também. Não tem para quem também ficar tapando sol com a peneira em relação a isso.
Uma série de coisas. Gente com interesses diversos, difusos, até chegar aqui. E agora, o que faz? E agora, o que faz? Eu acho que o Marçal tem propostas ruins, como o Nunes tem propostas ruins, como a Marina Helena tem propostas ruins. O resultado tá ali, ó. Boulos tem 23%, Marçal 21%, Nunes com 19%, na Datafolha. Aí depois que sai essa pesquisa, uma coisa que foi cobrada ao longo de todo o ano passado e o início desse ano. O Ricardo Nunes, parece que ele é o único candidato que trabalha para perder. Ele ficou até o último momento esnobando a indicação do vice. Não, porque não existe nenhum acordo, não existe nenhuma promessa, não, porque Bolsonaro não me obrigou a colocar o vice e ficou. Foi quando o Marçal apareceu na disputa que o Ricardo Nunes foi lá e colocou o vice. Olha todo o desgaste que está sendo gerado. Os maiores culpados é o Valdemar e o Duda Lima. Duda Lima, preocupado com o contrato de marketing do prefeito, aí foi lá. Aí agora, tá aí, ó. Nunes exclui bolsonarista de reunião estratégica e irrita grupo. Candidato à reeleição. O Nunes irritou o bolsonarista excluído de uma reunião estratégica da campanha domingo. O encontro ocorreu na sede da produtora, Duda Lima, que comanda o marketing da campanha do Nunes. Teve presença do prefeito e presidente de ao menos 5 partidos que apoiam sua reeleição. Agora calma nessa nota. Escuta isso aqui, ó. Estiveram presentes Baleia Rossi, Ciro Nogueira, Kassab, Palendo da Força. A ausência de bolsonarista na reunião irritou aliados de Bolsonaro que têm auxiliado Nunes, né? Tá auxiliando. O grupo usou o episódio para reforçar as críticas de que o prefeito estaria tentando esconder o presidente em sua campanha. Aliados de Nunes, por sua vez, rebatem as críticas e dizem que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, está sendo ouvido e, inclusive, teria visitado a produtora em que o prefeito grava na semana passada. Aí, faça aqui um exercício de lógica comigo. Você acha que esse tipo de nota fortalece ou enfraquece o Nunes? Eu acho que enfraquece, pelo menos perante o bolsonarismo. Você acha que o Centrão quer largar o osso? Você acha que o Ciro Nogueira, Baleia Rossi, Kassab, Paulinho da Força, você acha que essa turma quer que o Nunes perca? Eu acho que não, porque eles têm espaço na prefeitura. Eles querem continuar no poder. Você acha que foi o Ciro Nogueira, o Baleia Rossi, o Gilberto Kassab, o Paulinho da Força que vazou essa nota? Ou você acha que foi a ala bolsonarista? E aí, da mesma forma que eu falei lá atrás que as pessoas estão reclamando na rede social por conta do Eduardo ter elogiado o Ricardo Nunes, desculpa, o Nunes também está elogiado o Marçal e agora pontuando algumas coisas contrárias ao Marçal, e às vezes tem que pensar um pouco mais de falar. Você acha que essa nota aqui não foi divulgada pela imprensa exatamente pelos bolsonaristas que não estavam presentes? E aí eu pergunto para vocês, será que o melhor caminho para você conseguir mais espaço na campanha, ajudar o Nunes, tentar ajudar, etc., será que é plantando nota na imprensa? Então, no final do dia, gente, que tem uma grande confusão. E eu sinto que não tem ninguém tentando resolver nada. Tem gente, né? Óbvio. Eu acho que assim, os filhos de Bolsonaro sempre estão tentando ajudar o pai. E eu acho que Bolsonaro também. Eu acho que Bolsonaro, assim, ele ligou o F. Porque o Bolsonaro tá rodando o Brasil, o Bolsonaro tá em Fortaleza, ontem o Bolsonaro tá rachando no interior de São Paulo. O cara tá fazendo campanha todo santo dia. Para e imagine. Bolsonaro, na idade que tem, para e pense. Ele não tá na melhor forma física. O cara tem que acordar de manhã. O cara tem que pegar avião. O Bolsonaro tem 1,90 m. Eu tenho 1,90 m. Não é muito confortável andar em avião quando você tem 1,90 m. Você vai no avião, você fica, você vai, levanta. Aí você vai no comício. Tu acha que é bacana? É confortável ficar em cima de uma caminhonete? Já viu quando a caminhonete... Todo mundo já deve ter andado de caçamba de caminhonete quando faz a curva. Tu acha que essa parada é confortável? Sabe? Aí o cara tá lá, tá fazendo campanha, tá rodando o Brasil, tá apontando vereador, tá apontando prefeito. Mais de 5.500 cidades. Aí a turma, olha os especialistas da política. Olha os especialistas da política. Sabe? É só uma coisa assim que eu fico olhando e falo, cara, essa turma aqui, pra mim, todo mundo, do Centrão, ninguém quer resolver nada. É só pela gritaria. E o Nunes também faz por onde pra errar. Faz por onde pra errar. Bateu o desespero. Agora, né? Houve resistência. Desculpa, até agora teve resistência do entorno de Nunes em bolsonarizar a campanha. Aí isso pode mudar. A estratégia tentar sair da situação era mostrar que Marçal é frágil e perderia um eventual segundo turno contra o Boulos. Tarcísio agora defende que é preciso ir além. Agora, né? Agora. O bolsonarismo é isso, velho. Vocês usam e jogam no lixo. Usam e jogam no... Só... Bolsonarismo é só pra ganho eleitoral.
A agenda, a mesma pauta, ninguém liga. Ninguém liga. Eu quero ver o Marçal, prefeito. Quero muito ver como é que vai ser a desenvoltura dele. Torço pelo melhor. Mas enfim, pesquisas internas conduzidas pela campanha do Nunes identificavam a ascensão de Marçal sobre eleitores simpáticos a Bolsonaro. O Datafolha dessa quinta confirma que 44% dos eleitores de São Paulo que votaram no ex-presidente pendem para o coach. Há 2 semanas era 29%. Tarcísio montou uma espécie de comitê de crise na campanha de Nunes semana passada. Os aliados de Nunes estão convencidos de que sem o bolsonarismo não será possível fazer frente ao coach nas redes sociais. Ao menos na internet, a campanha do prefeito vai bolsonarizar. Agora, né? Agora, vai tentar pegar no tranco. Agora, né? Ricardo Nunes reforça laço com Bolsonaro em vídeo com Eduardo após crescimento de Marçal. Agora, né, Ricardo Nunes? Você também, viu, meu filho? Você se esforça. Você se esforça. Aí o pessoal tá se destruindo na rede social. Rio de Janeiro é uma cidade que eu tenho certeza que todo mundo de direita apoia o Ramagem. Tem nem discordância. Ramagem bateu a mesma Datafolha e colocou o Marçal com 21. O Ramagem tem 9. E aí? E aí que pra mim isso aqui quebra até uma narrativa que o pessoal coloca, né? Que o pessoal dá como verdade universal. Se fosse o Salles, estaríamos em primeiro, tudo certo, tudo calcificado, tudo mais, pipipi, ppp. Assim, a eleição nem terminou. Não se sabe nem quem que vai ganhar. Imagina se no final, no dia, ainda tem um problema. Tem o Boulos, né? Vamos pensar o seguinte. O pessoal tá se fosse o Salles, estava tudo resolvido. Gente, olha só. Nem tudo, nem tão pouco. Nem tudo, nem tão pouco. O Ricardo Salles é um nome que tinha muita resistência. Não dá também para tapar o sol com a peneira em relação a isso. O Marçal e o Nunes, eles não são Salles. Eles não têm esse carimbo bolsonarista, etc. E, meu amigo, é uma verdade dura. Tem gente que tem uma resistência absurda a qualquer pessoa ligada a Bolsonaro. Absurda. Absurda. E as pesquisas estão mostrando que o Marçal tem que conseguir tirar a volta até do Boulos. Eu acho muito difícil o Salles tirar a volta do Boulos. Ia estar tudo diferente. Sabe? Debate? Todos contra o Salles. Ia ser todos contra o Salles. Mas todos contra o Salles. A imprensa... E a gente está observando jornais até. O golpismo está de volta, a antidemocracia, toda aquela ladainha que vocês conhecem. Podia ter de frente também? Podia. O Salles poderia estar na frente do Nunes. Eu acho que com certeza também estaria, como a questão do Pablo Marçal. Com certeza. O Nunes ia estar muito mal aí, acho, nas pesquisas. O Salles. Mas isso também significa que estava tudo resolvido? A eleição era nossa? E vamos derrotar o Boulos, a batata, etc. Não é uma certeza. Não é uma certeza, mas às vezes se coloca isso na internet como uma total convicção. São mais de 5.500 cidades. O pessoal tá numa loucura, gente, pela cidade de São Paulo. Se acompanha os comentários, eu fico assim, vendo, falo, minha Nossa Senhora, bicho. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Onde o pessoal tá pensando em ir? Esses dias, assim, tem tanto assunto que a gente não comenta. Por exemplo, hoje de manhã saiu esse texto aqui. Era o tipo de assunto que eu queria comentar. Mas não sei nem quando vai dar tempo. O novo consenso em Washington. O que tava falando foi dossiê do mês passado, o consenso de Berlim, falando exatamente sobre a questão do fim do consenso de Washington. No meio tempo, falando exatamente pelo fim do consenso de Washington, saiu um texto na Foreign Affairs, falando da questão do retorno da Hamiltonian Statecraft, que eles trazem por governabilidade. Não acho que é um termo perfeito. Que tá falando aqui do Alexander Hamilton, um cara que eu vez ou outro falo pra vocês, um pai fundador, que segue uma escola econômica diferente, né, que foge de uma linha liberal e de comunista também não tem nada. Então, você tem 1.000 assuntos falando, 1.000 coisas acontecendo no Brasil, segue tendo agenda econômica, segue com a Amazônia pegando fogo, Pantanal pegando fogo, imposto. Ontem, esse assunto de São Paulo teve mais engajamento do que as revelações da Folha de São Paulo do Verdivaldo Serapião. Assim, a agenda central da direita, não era esse ponto aqui, tá pela liberdade de expressão que tá acontecendo, meu Deus. Enfim, né? Tem que falar. Sinto que às vezes o vídeo bem até mais chato. Mas aí foi o que aconteceu. Minha preocupação é os caminhos que a direita vai seguir. Pra que caminho a direita vai seguir? Realmente tem a tão esperada divisão da direita. Talvez agora ela realmente se divida. Você tenha 2 grupos dentro da direita. A direita que caminha com o Bolsonaro e que não caminha com o Bolsonaro. Quem vai ser a liderança desse outro lado? Não faço a mínima ideia. Mas que tem gente que realmente espera que isso aconteça.
até porque agiliza, né, a fila de muita gente. Se você está no barco de Bolsonaro, tem uma ordem. Para você sair de deputado para senador, de senador para governador, tem uma ordem. Outro grupo não. O jogo está reembaralhado. Você não precisa do apoio de Bolsonaro. Observar. Meu ponto desde o início, sigo mantendo. Essa questão de gabinete do ódio, ataque articulado. Ao mesmo passo também que o Nunes também não faz nada para tentar se viabilizar. Fico triste de ver os rumos do embate interno que acontece na direita. A observar. Segundo turno, quem tiver no segundo turno terá meu apoio. Se o segundo turno for entre duas pessoas à direita, cara, escolhe aí quem tu quiser. Sempre levando em consideração os prós e contras do candidato e das movimentações políticas, né, e os grupos políticos que eles representam e o que pode impactar aí no Brasil como um todo. É uma situação, acho que é muito mais complexa do que, às vezes, o reducionismo que a turma aplica na rede social. E é isso. Quem sabe amanhã falando de consenso de Washington, um tema totalmente aleatório no meio de tudo que tá rolando. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!